Luz no caminho e paz no coração de todos os que acompanham o nosso Diálogo Espírita. Na data de ontem, 31 de março, há precisamente 154 anos, 1869, portanto, desencarnava em Paris o eminente professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que ficou mais conhecido como Allan Kardec. Kardec, como todos sabem, foi o personagem escolhido pelos espíritos superiores para abraçar a grandiosa missão de codificar a doutrina espírita. Quando nós rogamos ao alto pelo auxílio deste ou daquele benfeitor, nós lembramos de nomes como Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Francisco de Assis, que contribuíram e contribuem, continuam contribuindo para ajudar a nossa caminhada, nós que ficamos ainda aqui no palco terrestre. Entretanto, raramente lembramos de Kardec. Por que será? Não temos essa resposta. O que eu sei é que ele, Kardec, poderia e pode certamente continuar nos ajudando muito nessa tarefa de iluminar os nossos passos através das suas orientações lúcidas, inclusive nos alertando para os desvios doutrinários que observamos aqui e ali. São infiltrações de ideias e valores incompatíveis com aquilo que foi trazido pelos espíritos superiores, ditados a ele, Kardec, e que foi todo esse trabalho analisado, revisto, compilado e redigido por ele. Então fica aqui o nosso registro, a nossa homenagem, nesta data que marca o transcurso do final da última romagem de Kardec pela Terra, que é o que se nos conta. Se ele, depois disso, em algum momento, em algum lugar, reencarnou em outro lugar, nós não temos conhecimento. Em princípio, 31 de março de 1869 é quando teve o encerramento desta última jornada de Kardec. Bom programa a todos. Prezados amigos, iniciando o nosso quadro Reflexões de Ásia de hoje, eu mais uma vez estou aqui na companhia da Eudigere Miranda e a Maria Ana Valim. Nós, como sempre, vamos tratar aqui de 3 subtemas, 3 palavrinhas, de algum modo relacionados à doutrina espírita, que é discípulos, densidade e derrota. Vou começar com a Mariana. Discípulos, você é discípulo de quem mesmo? De Jesus, né? A palavra discípulo quer dizer aquele que aprende, aquele que disciplina, aluno. E todos nós que nos encontramos, que temos como meta Jesus, que observamos as leis morais de Deus, nós somos discípulos de Jesus. Nós somos aprendiz dessa boa nova, desse evangelho. Nós somos aprendiz da vida. Porque a vida, ela sempre nos traz oportunidades de aprendermos cada vez mais. Esse nos colocar diante das... assim como seguir Jesus, porque naquele momento, naquela época, naquele período, muitos eram os seguidores de Jesus, mas nem todos eram discípulos. Porque, como Mariana falou, para sermos discípulos, nós temos que nos colocar nesse contexto de aluno, de aprendiz e de colocar em prática aquilo que nós vamos buscar através dos ensinamentos que Jesus nos passa, assim também como somos discípulos, não é, Mariana? Wilson, da doutrina espírita, porque se nós seguimos os seus preceitos, temos que colocar em prática. Temos que experimentar. O verdadeiro discípulo é aquele que aprende, apreende e exercita, executa os ensinamentos que veio buscar. Pois vocês colocaram bem, porque discípulo não quer dizer que sejam pessoas perfeitas,
são pessoas em fase de aprendizado, de maturação moral, intelectual, ou seja, espiritual, né? Então, os próprios discípulos de Jesus, lá atrás, há 2000 anos, eles eram pessoas simples, pessoas rudes, pessoas ignorantes, no sentido de que não eram pessoas cultas, não faziam parte da alta sociedade, né? Mas tinham o quê? Tinham a boa vontade, tinham o coração aberto, disposto a aprender, né? Eu acho que é isso que a gente tem que seguir esse exemplo. Estamos longe da perfeição, né? De querer imitar Jesus, mas devemos tê-lo como nosso ideal, como nossa meta maior. Então, e é importante que a gente, quando se diga discípulo de Jesus, que a gente seja coerente. Sim. As nossas palavras e essa autodeclaração com as nossas atitudes. Porque a gente... E não é fácil, né? Ninguém está dizendo aqui que a Mariana que a Hilde ou eu sou totalmente um discípulo, absolutamente fiel, né? A gente tem dificuldades, tem os nossos tropeções, tem os nossos tropeções por aí. E a gente tem que cair, levantar, até seguindo o exemplo de Jesus quando carregava a cruz, que caía, levantou e foi até o Calvário, né? Querem acrescentar mais uma coisinha sobre esse item ou vamos passar para o próximo? Não, passar para o próximo. Então vamos passar para o próximo. Vou começar por aqui agora. Densidade. Suponho que você vai falar sobre densidade da matéria, densidade do perispírito, não sei, eu acho. O que está muito relacionado com os termos, o termo utilizado na doutrina espírita, quando nós falamos do perispírito, quando nós ali tratamos, estudamos e vamos vendo as características, e uma delas é justamente a densidade. O que é? Né? Que está voltado justamente à matéria. Então, esse peso, a densidade do perispírito depende muito do mundo onde habitamos. Porque para cada momento, para cada mundo, para cada planeta, há uma necessidade dessa formação. E aí o perispírito vai ser formado pelos fluidos retirados daquele ambiente. Então, muitas vezes, há de nós que somos... O perispírito é mais denso, outro nem tanto, mas depende muito, inclusive, do que nós trazemos no âmago da alma, como fala, na nossa intimidade, porque tudo que nós levamos também vai fazer parte dessa carga, dessa bagagem que vai pesar mais ou menos. Então, os valores morais também fazem com que essa densidade seja mais pesada ou mais leve. Os espíritos explicam, né? Aliás, há muitas obras espíritas que tratam desse assunto do perispírito, os seus atributos, as suas características, né? Mas lá atrás, na codificação espírita, os espíritos superiores definiram o perispírito como um corpo semimaterial. E aí isso resulta na necessidade de se aprofundar. Então, há autores, eu lembro aqui só para citar não sei se vocês conhecem, a obra Perispírito, do Zimmermann, né? Como é que é o nome primeiro? Do Zalmino Zimmermann, né? Uma obra espetacular. Literalmente trata de perispírito, praticamente do A ao Z, né? Já fazendo um trocadilho com o nosso quadro, né? É espetacular o livro, também é grosso assim, né? Então, o que a Hilde colocou é que são duas variáveis aí para a densidade do perispírito. Um mundo com as suas características, né? A Terra, o mundo de provas e expiações, o mundo carregado e tal. Então, o espírito, quando vai reencarnar, ele tem que retirar os fluidos deste mundo, característicos deste mundo, para constituir o seu perispírito novamente, né? E, por outro lado, mesmo ele estando num mundo como esse, varia de pessoa para pessoa. Então, a gente lembra de Jesus, né? Que o perispírito de Jesus deve ter sido, conta-se, que era bastante diáfano, era o menos denso possível, minimamente sutil, denso, né? exatamente, para
para se manter reencarnado aqui. E nós podemos também, né, interferir através dos bons pensamentos. Sim. Essa densidade ela tem uma relação direta com, além dessa questão, né, do planeta em que habitamos, também tem a questão moral e os nossos pensamentos. Bons pensamentos vai nos tornar mais leves. Isso. Pensamentos e atos, né? Porque também se a pessoa pratica... A gente não é necessariamente praticar o mal, mas a pessoa que é muito materializada, não vou nem dizer materialista, mas materializada, quer dizer, uma pessoa muito apegada ao mundo material, às coisas materiais, aos gozos materiais, né? Ela vai ter o superespírito deles. E só para antes de a gente passar para... Queria tecer mais duas rápidas considerações. Uma, do papel do perispírito nos fenômenos mediúnicos. Sim. Né? Então a gente fala aqui às vezes sobre visões, sobre aparições e sobre materializações. São 3 graus diferentes de densidade que o perispírito pode assumir, entre outras algumas intermediárias, né? A ponto de, na materialização, ele ser confundido com qualquer outra pessoa comum como a nós, com o nosso corpo físico, embora não tenha o físico. E a outra situação na desencarnação, que é fundamental isso que elas colocaram, de que a pessoa durante a vida ela se exercite na prática do bem, no cultivo das virtudes, de tentar trabalhar para eliminar os seus vícios, os seus defeitos. Quanto menos denso for o perispírito dessa pessoa ao final da sua jornada terrestre, mais leve, mais fácil é esse ato de desembaraçar-se do corpo físico. E aí ela acorda rápido do outro lado, né? Então isso não é nenhuma... Isso é ciência de observação. Os espíritos observaram lá atrás, durante a codificação. O Livro dos Médiuns também traz muitas informações sobre isso. E outros autores, muitos autores posteriores a Kardec, que também tratam desse assunto, dizendo que é fundamental que a pessoa viva bem. Aliás, tem um ditado, para morrer bem é preciso viver bem. Mas não é só morrer bem, é o chegar do outro lado, né? Então, a passagem. A passagem. Né? Vale a pena investir, porque depois a pessoa vai realmente ter uma compensação, fazendo uma desencarnação tranquila, e em poucas horas, poucos dias, ela já está lúcida de novo e às vezes até atuando no mundo espiritual. Bem, terceiro item, muda agora radicalmente, né? Derrota. O que é que você tem que falar sobre? Então, a derrota, né, é quando nós temos um revés na nossa vida, né? Derrota. Para muitas vezes, para nós almejamos algo e aquilo não se concretiza. E nós sentimos, então, derrotados. Nós nos sentimos tristes. Mas a derrota em si são lições que nós, quanto espíritos em caminho da evolução, devemos retirar dessas derrotas as lições, as aprendizagens, né? Então, a derrota, né, que nós, como seres humanos, nós temos muitos desafios. Então, o espírito de Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, psicografia do Divaldo Pereira Franco, ela vai falar que nós temos o desafio da raiva, do medo, do ressentimento. Então, tudo isso são efeitos das derrotas que nós temos, né, durante o nosso percurso aqui na Terra. Então, quando nós não conseguimos lidar com as vicissitudes da vida, os revés, nós nos sentimos derrotados, mas a derrota mesmo, ela é lição. Então nós devemos perceber, começar a olhar como uma grande oportunidade de modificar o caminho que nós estamos fazendo. É uma palavra pesada, né? Derrota. Derrota, né? Que palavra pesada. Quando nós trocamos, por isso que às vezes falam tanto hoje em dia, né, nessas questões de escolhermos as palavras para falarmos sobre o mesmo assunto, porque quando você colocou, Mariana, como aprendizado, foi algo que não deu certo, mas você pode levantar e tentar novamente. Então, esse olhar que nós colocamos e que nós aprendemos através das instruções que a espiritualidade vem nos trazer, todos nós passamos por desafios, atravessamos, como fala a espiritualidade, desertos da ignorância, outros momentos desertos da saúde, enfim.
mas nós nos sentirmos, veja só como é ruim falar isso, até o som, né? O que traz para nós, assim, como é que soa aos nossos ouvidos? Você foi derrotado. É muito pesado, né? Fracassado. E nós não estamos aqui para isso. Estamos para os aprendizados. Então, é olhar as situações que acontecem. Nem sempre conseguimos atingir os nossos objetivos, mas podemos reformular. E ao invés de nos sentirmos derrotados, termos ímpeto para, olha, não deu certo agora. Não fui derrotado, não. Eu vou adiante, que eu vou vencer nessa prova. Isso. É como a gente estava falando há pouquinho do discípulo cristão, né? De substituir por quedas. Então, cada queda que nós sofremos é uma maneira de se erguer novamente e recomeçar. Tem um pensador, não lembro quem, que ele diz mais ou menos o seguinte, que cada vez que a gente, qualquer pessoa, fracassa, erra alguma coisa e não consegue atingir a sua meta, é a descoberta de uma maneira a menos para não fazer daquele jeito. Né? Então ele já aprendeu, ele deveria. O problema é que a gente vem, reencarnação após reencarnação, repetindo os mesmos erros. Né? A gente sabe que aquilo não dá certo, que fez mal, nos prejudicou, especialmente quando nós estamos desencarnados, que a gente avalia a nossa vida como um todo, né? E as múltiplas vidas, muitas vezes, e aí a gente enxerga tem aquela visão panorâmica, e aí a gente vê onde que errou, daí vem com aquele propósito do filme, agora não vou errar mais, chega aqui, erra de novo, devido às nossas fraquezas. Mas quer acrescentar um pouquinho? São oportunidades, né? Se nós enxergarmos as derrotas como oportunidades, nós nunca vamos nos sentir fracassados. Né? Porque senão, como que nós vamos olhar o exemplo de Jesus diante da cruz, diante do Calvário? Né? Ele foi glorioso, ele passou, então todos os ensinamentos dele foi fracassado? Não, ele deixou uns ensinamentos de humildade, de amor, perseverança, fé. Podemos terminar essas três palavras, o quadro hoje falando essas três palavras estão intimamente ligadas, porque se nós utilizarmos os aprendizados através de bons seguidores, bons discípulos de Jesus, faremos daquilo que imaginamos uma derrota algo para nos auxiliar e transformar o nosso perispírito numa densidade mais leve. É isso mesmo. Amigos, obrigado pela companhia no nosso quadro, tem os demais aí na sequência. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Queridos irmãos, eu trouxe para a nossa reflexão de hoje, no Fonte Allan Kardec, uma passagem do Evangelho de João, capítulo 3, onde ele narra aquele encontro famoso, aquela conversa famosa de Jesus Cristo com Nicodemos, à luz do nosso entendimento espírita, porque o Espiritismo consegue dar uma noção bem clara daquelas palavras, principalmente quando bem estudado, tendo profundidade e a mente aberta para compreender. Nicodemos, naquela ocasião, ele era equiparado a um juiz supremo naquela comunidade onde ele vivia, era uma pessoa de grandes responsabilidades, com um alto cargo social, político na cidade, porém ele
tinha um interesse muito grande nas palavras de Jesus, na boa nova que Jesus trouxe. Ele já tinha um espírito sedento da verdade, sedento das palavras do Mestre. Porém, devido à sua situação de juiz, ou não era exatamente um juiz, mas era um fariseu da época, ele não podia se expor. E ele tinha medo de até perder seu cargo ou ser discriminado na sociedade onde ele vivia. Então ele marca o encontro com Jesus para fazer suas questões, seus questionamentos, aliviar seu coração na calada da noite, onde ninguém poderia perceber a sua visita junto a Jesus, onde ele poderia se ocultar, mas a necessidade dele era muito grande. Então ele vai ao encontro de Jesus e coloca, como diz aqui no texto, eu vou ler para ficar mais fiel. Então Nicodemos veio ter com Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declara: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa frase de Jesus ela é muito profunda e cabem as interpretações até variadas, mas a verdade é uma só. Jesus fala em nascer. E esse nascer que Jesus fala nascer é se renovar, né? É o que a gente sempre busca, é a renovação do homem velho para o homem novo. Então, o detalhe dessa frase é que Jesus diz: ninguém pode ver o reino de Deus. Se referindo o quê? A vislumbrar o reino de Deus, vislumbrar uma meta. Qual é a meta? É chegar ao reino de Deus. Por isso, nascer de novo, se renovar, tanto durante a encarnação quanto nas sucessivas encarnações. Por isso, Jesus, na sequência, fala: em verdade, eu vos digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A água, claro, com a conotação de matéria, terra, né? Nosso corpo praticamente 70% é água, então o simbolismo da água é a matéria, é o corpo físico. E o Espírito é o próprio Espírito. Então Jesus coloca: há que se nascer do corpo e do Espírito, se renovar em corpo e em espírito, nessas sucessivas reencarnações, pois o aprendizado é dado na matéria e no plano espiritual. E não teria como nós vislumbrarmos, como Jesus diz, ver o reino de Deus, sem que estivéssemos temporariamente no plano espiritual e temporariamente no plano material, e o nosso ser espiritual que somos tivesse essas duas experiências para poder vislumbrar qual é a meta, que é o nosso despertamento ao longo das encarnações para o mundo espiritual, para a nossa meta. E já na segunda frase, quando Jesus diz: se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, aí significa o quê? Significa a entrada, significa a transformação, significa quando estamos prontos para adentrar o reino de Deus, encerrando o ciclo de encarnações. Tivemos que nascer do corpo e do espírito, todo esse processo de aprendizado e de desenvolvimento, e aí sim, estamos renovados, completamente renovados em corpo e espírito. Agora podemos deixar o ciclo encarnatório e migrar, entrar no reino de Deus. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a gota d'água também tem seu custo. No editorial, uma sociedade em risco. IAD Paraná necessita com urgência de mais colaboradores. Ainda, curiosidades sobre as mesas girantes. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, conhecendo as doenças, segunda parte. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão que certamente, para nós pais, avós, causa grande preocupação.
Como os pais, os avós, os educadores devem cuidar do espírito na fase da adolescência? Muitas vezes, né, estamos acostumados com aquela criança inocente, que atende, carinhosa, e de repente surge no lugar dentro de casa um espírito revelando suas características próprias, né, exigindo um espaço, contestando como tem que ser de fato, né, as tradições, procurando outros caminhos, e não é muito fácil lidar com a situação dos adolescentes em casa. Entretanto, nós temos que lembrar, em primeiro lugar, o que é a adolescência do ponto de vista espiritual. Aquele espírito que reencarnou, naquele bebezinho lindo, inocente, ele teve inúmeras experiências reencarnatórias antes dessa. Adquiriu hábitos, cometeu faltas, realizou determinados aprendizados, teve laços espirituais de afeto e desafeto com muitas outras almas e reencarnou conosco para aperfeiçoar-se, para avançar no caminho do bem. Muitas vezes na primeira infância nós nos esquecemos disso. Nós vemos aquela criatura linda, com inteligência ou com dificuldades, e temos esperanças das suas realizações, mas esperanças muitas vezes voltadas para a vitória do ponto de vista apenas material. E esse espírito reencarnou em mais uma jornada de aprendizado e evolução, não apenas para realizar as conquistas materiais, embora elas façam parte do seu trajeto, da bagagem que deva adquirir. Ele nasceu, acima de tudo, para realizar conquistas morais. Porque a vitória na Terra, ela é passageira. Ela tem reveses ao longo do percurso. E a aquisição de força espiritual, de virtudes morais, ela é permanente. Ela fica como reserva da alma para toda a sua imortalidade afora. Então, quando nós temos o adolescente que contesta, temos que nos perguntar primeiro se envidamos todos os nossos esforços, desde o período da gestação, para envolver aquele espírito em vibrações de equilíbrio, de disciplina, de educação, especialmente pelo exemplo dos pais. Se cultivamos os valores morais, não pelo discurso, mas pelo exemplo, na vida em família, se ensinamos a essa criança que voltou conosco, numa nova jornada na existência terrena, a assumir suas responsabilidades, a cumprir aquilo que lhe deve ser atribuído com dignidade, com exatidão, a executar os seus deveres e, ao mesmo tempo, a confiar em nós, a poder nos contar qualquer coisa e ter a certeza de que vai ser entendido, vai receber os limites e as correções necessárias, mas sem condenação. É um ambiente de amor, de afeto, de acolhimento, de retidão, de assunção das responsabilidades pessoais que nós criamos na primeira infância, vão se refletir necessariamente no adolescente. O adolescente vai contestar os valores recebidos porque ele nasceu com uma tarefa de renovar-se e renovar o ambiente que se encontra. Então faz parte do seu processo evolutivo contestar. Mas se ele está acostumado ao exemplo da casa, à dignidade, ao cultivo dos valores morais e, acima de tudo, ao diálogo sem repressão dentro de casa, ele vai certamente ter uma adolescência tranquila e nós também. Então vamos sempre plantar na primeira infância, insistir na adolescência, amar os seres que nos foram confiados e educá-los pelo exemplo. Muita paz.